O Ministério da Saúde admite que não tem mais vacinas pediátricas contra a Covid e buscará antecipar contrato para receber novas doses. Sobre a ampliação da imunização de crianças e adolescentes e também a possível vacinação anual dos grupos de risco, nós vamos conversar agora com a infectologista Raquel Stuck, que mais uma vez gentilmente atende aqui a Jovem Pan News. Doutora, bem-vinda mais uma vez, boa noite. Olá, boa noite, Daniel, Lívia, Constantino, a todos que nos acompanham. Um feliz ano para todos vocês. Muito obrigado. Para a senhora também. Para começar, minha pergunta é direta. Como a senhora avalia esse cenário de falta de doses, especialmente para esse grupo de 0 a 11 anos de idade, do ponto de vista do controle epidemiológico? Quais são os riscos desse desabastecimento para esse grupo, mas também para toda a população? Infelizmente, houve provavelmente uma falha no planejamento no final do ano passado, assim que a Anvisa aprovou a vacinação para as crianças, que é o grupo onde a gente não tem vacina, e isso preocupa porque os pais estão procurando os postos de saúde para vacinação e não estão encontrando a vacina contra a Covid-19. Então, é uma preocupação, sim, este desabastecimento, mas nós já ouvimos da secretária de Vigilância em Saúde, a Ethel Maciel, de que estão tentando antecipar com a Pfizer a entrega dessas vacinas para que ainda em janeiro tudo isso já possa estar resolvido e as crianças possam ser vacinadas como devem ser. Porque é uma preocupação não só em relação às crianças, onde tem falta de vacina, mas dos adultos, onde nós temos vacinas e os adultos não estão indo se vacinar, principalmente com essa nova variante que está circulando entre nós. A vacinação contra a Covid-19 é em destaque no Jornal Jovem Pan desta sexta-feira. E a gente segue conversando com a infectologista Raquel Stuck a respeito desse assunto. Agora, doutora, há uma sinalização do novo governo, por meio do novo Ministério da Saúde, para que essa vacina seja incorporada ao PNI, ao Programa Nacional de Imunizações, que essa vacinação seja anual, atendendo grupos prioritários, pelo menos inicialmente. Como a senhora classifica essa determinação? É importante dar espaço nesse momento? Bom, primeiro são dois passos, Lívia, muito importantes. Primeiro, inserir a vacinação contra a Covid no Programa Nacional de Imunizações, que já era uma demanda nossa aí durante esses 2 anos, aí onde nós já tínhamos a vacina disponível. E o segundo passo é termos uma programação para vacinação rotineira, vamos dizer assim como fazemos com a gripe, contra a Covid. No mínimo, os grupos prioritários possivelmente receberão, talvez até semestralmente, a vacina contra a Covid. A Inglaterra adotou uma terminologia muito interessante, eles chamam a dose do verão e a dose do outono, então mostrando talvez a necessidade de 2 doses para grupos específicos e o resto da população possivelmente uma dose anual, como foi comentada mesmo pela Ethel, ainda numa entrevista entre ontem e hoje. Então, isso é extremamente importante e que também o Ministério se coloque como um protagonista e volte a fazer as campanhas, o esclarecimento necessário para que a população perceba a importância da vacinação. Mesmo essas vacinas que nós temos, isso é importante, Daniel, Lívia, a gente deixa bem claro para todos que estão aqui conosco hoje, que mesmo essas vacinas antigas, vamos dizer assim, e mesmo com uma variante nova que se transmite muito mais, a vacina continua diminuindo o risco de evolução grave e continua diminuindo o risco de morte pela Covid. Então, é importante atualizar a vacinação e ter vacina disponível, claro. O enfrentamento à pandemia em discussão nessa entrevista especial com a infectologista Raquel Stuck. Doutora, é importante a gente destacar que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nesta semana, alertou que essa subvariante Kraken, que é subvariante da Omicron, pode ser a mais transmissível do mundo. É importante também a gente lembrar que também saiu um boletim nos Estados Unidos, 40% dos novos casos são dessa nova subvariante. Agora, diante dessas informações e desse cenário, o que é possível esperar do avanço dessa subvariante? A rapidez da propagação está diretamente ligada à gravidade dessa doença? Trata-se de uma cepa com efeitos mais severos no infectado?
O que nós sabemos dela, e é tudo muito recente até, né, das últimas 2 semanas, dos últimos 10 dias, é que ela realmente se transmite muito mais facilmente. Então, nos Estados Unidos, há 10 dias atrás, ela representava 2%, né, dos casos de Covid, agora, como você colocou, Daniel, 41% dos casos, mostrando a sua capacidade, grande capacidade de transmissão. Tem havido, nós já temos documentado, aumento de internação nos Estados Unidos, na Inglaterra também, mas este aumento ele é muito mais importante entre as pessoas não vacinadas. Então, é cedo ainda para falar se ela dá um quadro mais grave. Ao que parece é que ela é grave, como as outras, né, também foram graves, e que a população que tem maior risco de adoecimento grave corresponde principalmente à população não vacinada ou que não recebeu todas as doses necessárias. Então, por isso, mais uma vez, o alerta, né, para que recebam a vacinação, e as pessoas, mesmo que completamente vacinadas, então os idosos, por exemplo, que já tomaram suas 4 doses da vacina aqui no Brasil, que eles, e essa 4ª dose já fez mais de 4, 6 meses, que nos ambientes fechados eles usem máscara, e de preferência as máscaras com maior capacidade, né, de barreira, então a máscara cirúrgica ou a tipo KN95, porque é uma população que tem maior risco, né, de adoecimento grave. Então o autocuidado e a percepção de autocuidado para voltar a usar a máscara, isso é muito importante neste momento, diante desta nova variante. Agora, doutora Raquel, o Dani destacou esse caso dos Estados Unidos, essa preocupação nos Estados Unidos, e eu queria ouvi-la a respeito da situação na China. Desde que houve aquela onda de protestos, em dezembro especialmente, o governo acabou com a política de Covid-0 e desde então o país vem acompanhando um processo acelerado de aumento de casos e de mortes pela doença no país. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou para a possível subnotificação, mesmo com esse aumento notificado de casos. Isso é uma preocupação para o mundo todo ou é um caso isolado diante da situação da China, a quantidade de pessoas num espaço pequeno? Infelizmente, Lívia, a gente não pode classificar a situação da China como algo isolado e que não deve ter reflexo para o resto do mundo. Em termos da Covid em si, né, sim, tem reflexo, né, porque quanto mais o vírus se transmite, maior o risco de novas variantes que a gente nunca sabe qual será o poder a característica dessa nova variante. Se ela vai se transmitir mais ou menos, vai dar doença mais grave, menos grave, se ela vai fugir da proteção que a vacina nos dá. Então, é uma preocupação e nós sabemos que os dados da China, né, que são divulgados, não correspondem aos dados realmente que acontecem. E a Covid, ela não tem barreira aérea, não tem barreira terrestre. Então, é a grande preocupação que essas novas variantes venham desafiar tudo que nós já fizemos. E a China, ela realmente ela teve um equívoco muito grande na forma como ela decidiu, né, abrir mão da estratégia de Covid-0 que vinha enfrentando até então, porque ela tinha uma população, e tudo na China, né, são zilhões de pessoas que praticamente não se expôs à Covid, uma população que, uma porcentagem grande dos idosos não recebeu a vacina porque são muito ligados à medicina oriental chinesa e muito resistentes a serem vacinados, e a China também não ofertou para a sua população vacinas de plataformas diferentes, vacinas de receitas diferentes. Então, eles usaram só a vacina inativada. E a gente sabe que, primeiro, misturar vacinas diferentes, de receitas diferentes, como nós fizemos até aqui no Brasil, tinha inativada, RNA mensageiro, tinha de vetor viral, isso nos dá uma proteção maior e mais prolongada. E depois de vacinado, uma exposição ao vírus também nos dá uma proteção maior e com menor risco de adoecimento grave. O que não pode é você não ter uma população vacinada e expor todo mundo para a Covid, porque daí você tem uma taxa de hospitalização muito alta e uma hospitalização e morte, né, muito alta, como a que nós estamos vendo na China. Então, a China foi muito inábil, né, nesta maneira de conduzir ou dar uma resposta aos movimentos populares.
Pois é, agora, doutora, a vacinação fez toda a diferença aqui no Brasil, né? A gente pôde observar que depois que um bom percentual da população estava imunizada, os números de contágio caíram e de mortes também sensivelmente, e aqueles que se infectavam tinham sintomas muito mais leves. Agora, eu tenho observado muitas pessoas que evitam tomar quarta, quinta doses, falando assim, não, eu vou esperar a vacina atualizada. Essas daí o meu corpo já criou uma resistência. As vacinas disponíveis no portfólio, aquelas que são adquiridas pelo Ministério da Saúde, atendem, protegem contra as novas variantes, sobretudo essa Kraken? Ela protege, Daniel, contra as formas graves da doença. Então, mesmo as vacinas antigas, elas nos protegem mesmo contra essas novas variantes, diminuindo o risco de forma grave de doença. Então, o risco de internar, para quem está completamente vacinado, e completamente vacinado é ter, inclusive, as doses de reforço, diminui em 3 vezes, e em 18 vezes diminui praticamente o risco de morte pela Covid. Então, isso mostra que as vacinas nos protegem, se o nosso organismo não está acostumado, o nosso organismo vai perdendo a proteção com o passar do tempo, e por isso que precisa de uma nova dose. As vacinas chamadas bivalentes, o Ministério da Saúde comprou, temos uma remessa que chegou no final de dezembro e já deve estar num planejamento para vacinar os grupos prioritários, pelo menos eu acredito que assim seja, pelo quantitativo de vacina, e é uma vacina contra as variantes B4 e B5. Lembrando que esta variante de agora, ela é uma derivada do que a gente chama da B2, mas mesmo assim os estudos da Inglaterra, dos Estados Unidos, mostram que mesmo esta vacina bivalente, ela também protege contra esta variante, né, que é uma variante diferente, mas essa vacina protege. Agora, mesmo que a gente não tenha a vacina bivalente, a gente deve tomar a que a gente tem para diminuir o nosso risco de morrer ou de ir para o hospital. E é importante, que eu tenho ouvido muito, né, Daniel, Olivia, as pessoas, olha, não, é que eu só tomei 2 doses, eu não tomei o resto, então não adianta tomar agora. Adianta sim, né? Então, quem terminou, né, o seu esquema lá em 2020, com 2 doses da vacina, deve atualizar e deve tomar a dose de reforço sim, né, para diminuir o risco de ter forma grave, de sair para o hospital, para UTI, enfim. Importantes da infectologista Raquel Stuck sobre o enfrentamento à pandemia. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Bom fim de semana, senhora, e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. É um prazer ter estado com vocês. Desejo um ótimo final de semana a todos também. E todo mundo vacinando, que para adulto tem vacina no posto. É isso aí. Obrigada, doutora.